Quem nunca aqui no processo de emagrecimento percebeu que lá no início do emagrecimento, tu até começa a emagrecer e aí tu emagrece por um período e aí depois vem o famoso efeito platô, né? Aí todo mundo diz: "Nossa, eu até emagreci no começo, mas depois eu não consegui mais emagrecer, enfim, o que que eu faço agora?" Vamos entender em primeiro lugar, vamos entender o que é esse efeito platô que todo mundo diz, né? Esse efeito platô nada mais é quando tu inicia o processo de emagrecimento, certo? E aí tu começa a emagrecer e daqui a pouco tu estabiliza, ou seja, tu não consegue mais baixar peso. E aí o fato de tu não estar mais conseguindo baixar peso te gera todos os sentimentos ruins, né? Te causa uma sensação de incapacidade, uma sensação de frustração, ativam todos aqueles sentimentos ruins. Aí o que que acontece? Automaticamente aumenta a tua vontade de comer e aumentando a tua vontade de comer, tu acaba comendo e é o momento que tu acaba desistindo do teu processo de emagrecimento. Então, sim, o efeito platô é um dos motivos também que te levam a desistir do teu processo, né? Por que que ele te leva a desistir do processo? Porque nós, seres humanos, nós somos movidos, né? A nossa movimentação, ela se dá através de resultados. Quando a gente não tem resultado, a gente simplesmente para de se movimentar, a gente para de se mover, a gente simplesmente não tem mais vontade, sabe? Aquela motivação que a gente precisa para ir em busca daquilo que a gente quer. Então, essa motivação, ela vem através do reconhecimento que tu tem, através dos resultados que tu está colhendo. E aí o efeito platô, gente, ele acaba não te trazendo o resultado. E se tu não tem o resultado, tu não movimenta. Então agora a gente precisa entender algumas coisas que interferem no efeito platô. Primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: é muito engraçado, né? Porque quando a gente chega no efeito platô, a gente tem que pensar assim, ó, se a gente pensar lá no processo de emagrecimento, como é que o processo de emagrecimento ele acontece? A gente precisa fazer um déficit calórico, certo? Ou seja, a gente precisa comer menos do que aquilo que a gente gasta. E essa nossa necessidade energética, ela é baseada na nossa altura, no nosso peso, na nossa composição corporal, na nossa idade. Então, tem vários fatores que influenciam na nossa necessidade energética. Então, vamos lá, a gente está começando a emagrecer, certo? Aí tu emagreceu 10 quilos. Então, tu tá 10 quilos mais leve. Isso significa que com 10 quilos a menos, a força que o teu corpo precisa fazer para fazer lá todas as suas funções vitais, ela é menor. Ou seja, o nosso corpo acaba precisando de menos energia conforme o nosso peso vai baixando. Então, o que que normalmente acontece, né? Tu quer ir até o final do teu processo de emagrecimento, comendo exatamente a mesma coisa e querendo colher os mesmos resultados. Só que não é assim que acontece. Lembra que eu te falei que o nosso processo de emagrecimento ele é uma escadinha? Da mesma forma é a nossa necessidade energética. Quanto mais a gente vai subindo a nossa escada no nosso processo de emagrecimento, menor é a nossa necessidade energética, ou seja, menor é a quantidade que o nosso corpo vai precisar de calorias para desenvolver as nossas funções, né? Então, conforme você vai emagrecendo, esse ajuste calórico também tem que ir acontecendo justamente para que tu não sinta que está no efeito platô, certo? Então, a gente não pode esquecer que quanto mais no topo da montanha a gente tiver, né, quanto mais perto daquela vista maravilhosa, ou seja, quanto mais perto de alcançar o nosso emagrecimento, mais a gente vai precisar se esforçar. Então, vamos pensar que o nosso emagrecimento é lá o topo da nossa montanha. Quanto mais no topo da montanha você estiver, isso significa que mais é preciso esforço, ou seja, quanto mais próximo do peso que tu deseja, menos tu vai ter que comer e mais tu vai precisar se esforçar.
Isso é a lógica, tem que funcionar desse jeito. E aí, às vezes, tu começa com uma estratégia alimentar e tu não ajusta ela no decorrer do teu processo. E essa falta de ajustes faz com que tu realmente entre aí no efeito platô, e entrando nesse efeito platô, tu realmente não consegue continuar emagrecendo fazendo aquilo que tu vinha fazendo no início. Ou seja, quanto mais tu avança, mais tu ajusta. Mais tu avança, mais tu ajusta. É assim que a gente precisa fazer dentro do emagrecimento. Então, essa é a primeira causa que pode te levar ao efeito platô, certo? Outra causa do efeito platô é as pessoas têm uma tendência a dizer assim, o meu metabolismo ele se acostumou com aquilo que eu como. Gente, então vamos lá. O processo de emagrecimento ele é sempre o mesmo, certo? Tu sempre vai precisar comer menos do que aquilo que você gasta para que você emagreça. Sempre é assim e funciona exatamente dessa forma. Obviamente que a gente tem toda uma questão hormonal, principalmente as mulheres, né? Então, tem aquela questão assim, eu tenho hipotiroidismo, né? Ou seja, eu tenho um TSH alterado. Bom, se tu tem um TSH alterado, basta que tu vá no médico, tome a medicação necessária na dosagem correta para estabilizar a tua taxa, e aí isso não vai ser um problema. Isso vai ser um problema para ti quando estiver desestabilizado, mas se estiver controlado, não tem problema nenhum. E aí eu quero te dizer que eu mesma, durante o meu processo de emagrecimento, eu desenvolvi hipotiroidismo, né? Ou seja, eu tenho aquela tireoide que engorda, Nath. Exatamente, então eu desenvolvi hipotiroidismo. E aí, deixa eu te falar por que, que eu desenvolvi o hipotiroidismo. Porque chegou um momento do meu processo de emagrecimento que eu fiz uma dieta tão restritiva, mas tão restritiva, eu não chegava a comer 700 calorias por dia. E eu fiquei assim por muito tempo. Nath, tu emagreceu? Sim, eu emagreci bastante. Só que o que, que aconteceu? Eu emagreci, desenvolvi, né, um hipotireoidismo, por quê? Porque os meus hormônios sofreram muitas alterações por aquela falta de nutrientes, porque quando tu come muito abaixo da tua taxa metabólica basal, tu acaba ocasionando um déficit muito grande de nutrientes, né, e prejudica exatamente toda essa tua questão hormonal. Então, eu desenvolvi um hipotiroidismo, certo? E aí eu não conseguia mais emagrecer. E adivinha o que, que eu precisei fazer para voltar a emagrecer? Eu precisei comer. E aí, quando eu comecei a comer, o meu peso começou a voltar, porque eu já falei para vocês que quando a gente retoma comportamentos antigos, o nosso peso retoma junto, né? Porque mudança de comportamento momentânea gera resultado momentâneo. Mudança de comportamento definitiva gera resultado definitivo. Então, eu voltei a comer, eu voltei a engordar, e aí o que, que aconteceu? Aí eu precisei acelerar, digamos assim, o meu metabolismo de novo, porque quando a gente coloca uma ingestão calórica muito pequena, o que, que acontece, né? O nosso metabolismo ele entra em estado de economia de energia. Tá vendo quando o teu celular tá acabando a bateria? Aí aparece lá uma mensagenzinha, né? Economia de energia. É exatamente assim que o nosso corpo funciona. Por quê? Porque ele entra num estado econômico, porque ele não sabe quando ele vai ter aquela condição calórica suficiente para desempenhar o seu papel. Ou seja, ele entende como se, digamos assim, que tu tivesse doente. E aí ele faz uma reserva de energia para caso tu precise daquela energia, porque o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Muito inteligente. Então ele tem toda uma questão de reserva. E aí o meu metabolismo estava tão lento com aquela restrição calórica toda que quando eu voltei a comer, mesmo não comendo em excesso, o que que meu corpo fez? Ele disse: "Nossa, tá entrando comida, então deixa eu pegar tudo que dá aqui, deixa eu fazer as reservas necessárias, porque pode ser que daqui a pouco não entre mais comida, ou seja, não entre mais energia". E aí, o que que acontecia, gente? Eu passei a ganhar peso de novo. E esse momento foi o último momento que eu engordei na minha vida. Eu voltei a pesar nessa época, e isso foi lá em 2017, ou seja, não faz tanto tempo assim, né? Lá do final de 2016, acho que foi, não lembro agora, início de 2017, final de 2016. E aí, o que aconteceu?
eu voltei a pesar 107 quilos. Eu não cheguei a recuperar todo o peso que eu tinha eliminado, mas eu voltei a pesar 107 quilos. E aí sim eu tive que voltar para um outro tipo de alimentação, né? E aí que eu entendi que eu precisava mesmo era mudar o meu comportamento e não em busca de dietas restritivas. Então, quando a gente faz dieta restritiva demais, a gente desacelera o nosso metabolismo, porque o nosso metabolismo fica em estado econômico, assim como acontece com o nosso celular quando está acabando a bateria. Né? Então, eu sempre digo o seguinte, né? Que para a gente emagrecer, para a gente ter um emagrecimento saudável, o que a gente realmente precisa? É diminuir no máximo, gente, 500, 600 calorias do nosso gasto energético total. Diminuir mais do que isso, Nath, mas aí eu vou perder peso mais rápido. Pode até ser que tu perca um pouco de peso mais rápido, mas tu não vai conseguir manter a consistência no teu processo. E hoje de manhã nós falamos, né, da consistência, da rotina, e aí se tu não consegue manter a consistência, automaticamente tu não consegue manter o teu resultado. Então é muito importante que tu observe isso também quando tu pensa em emagrecer. E aí, voltando a essa história aí dessas alterações hormonais, e por isso que eu te trouxe essa fase da minha vida que eu acabei desenvolvendo, né? Hipotiroidismo, e mesmo assim depois eu consegui emagrecer. Por quê? Eu fui no médico, né? Estabilizei a minha tireoide, deu tudo certo, e aí o meu emagrecimento voltou a acontecer. Isso vai ser um problema quando tu não estiver é, com esse controle. Então, eu sugiro o seguinte: tu percebeu aí que não tá emagrecendo e tu tá fazendo realmente tudo certinho, né? Tu tá fazendo exatamente tudo que precisa ser feito para emagrecer e tu não tá emagrecendo. Então, esse é o momento de tu consultar o médico, sabe? É o momento de tu e verificar se tu tá com alguma alteração hormonal que pode ser controlada, né? Que pode ser regulada. Mas deixa eu te dizer algo a respeito disso e que é exatamente o ponto que eu quero chegar nessa live. 90 e não sei, tá? Eu tô alucinando aqui, mas 99% das pessoas, elas definitivamente não estão em efeito platô. Nossa, Nath, como assim? Mas isso já aconteceu muito comigo. Porque veja bem, e aí, para te entender isso, eu vou te trazer o exemplo de uma das minhas pacientes, né? Lá, logo quando eu comecei a atender no consultório, enfim, veio uma paciente nova, e aí a gente conversou, a gente montou toda a estratégia de emagrecimento, a gente fez todo o nosso planejamento. No início, ela começou a emagrecer, estava tudo lindo, maravilhoso, ela começou a ficar feliz com aquele emagrecimento dela, né? Então, ela estava feliz e contente. Daqui a pouco, gente, ela parou de emagrecer. E aí, cada vez que ela voltava na consulta, ela dizia: ai, Nath, eu não tô mais emagrecendo, eu tô tão triste, eu tô fazendo tudo certinho, tudo certinho. Só que veja bem, quando eu atendi essa paciente, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, né? E aí ela começou a me contar aquilo e eu dizia: não, mas tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa. E eu vinha para casa e eu ficava só pensando nela, eu ficava pensando nela, eu ficava pensando de que forma será que aquilo estava acontecendo, que ela estava fazendo tudo certinho, os exames dela estavam todos muito bons e ela não estava emagrecendo. E aí, gente, quando eu estava no meu processo de emagrecimento, eu tinha um caderno onde eu anotava exatamente tudo que eu sentia, exatamente tudo que acontecia, né? Eu colocava, era o meu caderno dos sentimentos. Então, tudo aquilo que acontecia no meu dia, eu colocava naquele caderno. E aí, gente, eu pensei, eu vou pegar aquele caderno e vou ler, porque em algum momento da minha trajetória isso deve ter acontecido. E aí eu comecei a ler, e aí eu achei uma parte da minha trajetória toda, né, do meu emagrecimento, onde realmente dizia que eu tinha parado de emagrecer. E foi ali que me deu um super start. E aí que eu desenvolvi uma ferramenta sensacional que chama Calendário da Autoconsciência, né? E aí eu desenvolvi assim aquela ferramenta toda, né? E daí na outra semana ela voltou para consulta e eu cheguei para ela com aquela ferramenta. E eu disse: bom, fulana, agora o negócio é o seguinte, eu quero que tu comece a fazer esta ferramenta, né? Eu quero que tu comece a aplicar ela no teu dia e nós vamos descobrir exatamente o que está acontecendo aí no teu efeito platô.
E ela, não, Nath, fechado, vamos fazer. Expliquei para ela como fazia, enfim, né? E aí ela foi para casa com aquela ferramenta e começou a aplicar no dia a dia dela. Gente, 3 dias depois ela me ligou. E ela me disse o seguinte: Nath do céu, já sei o que eu estava errando, já entendi tudo, já ajustei e já voltei para nossa orientação e para minha alegria o meu peso já começou a baixar 3 dias depois. E aí, na outra semana, ela retornou na consulta e a gente começou a conversar sobre os insights que ela tinha tido, né? Então, ela me disse o seguinte: que ela percebeu que toda vez que ela ia, por exemplo, almoçar ou que ela ia tomar café, ela começava assim: ah, não, mas só um pouquinho de arroz não quer, não é um problema. Ah, não, mas só um pouquinho a mais sei lá, de pão não é o problema. Ah, mas só um chocolatinho depois do almoço não vai ser problema. Só que realmente, gente, só um pouquinho não é um problema. Só que quando esse só um pouquinho se torna algo corriqueiro, não é mais só um pouquinho. É muito, lá na soma de 7 dias. Isso com certeza vai dar uma quantidade muito maior de calorias do que aquilo que está planejado. E aí o que acontece? O teu emagrecimento não acontece. Então, por que essa ferramenta chama calendário da autoconsciência? Porque é uma ferramenta prática, né, que faz com que ela observe exatamente aonde ela está errando e já crie estratégias, veja bem, já crie estratégias para dar seguimento, então, ao emagrecimento. Sem que eu tenha que dizer, ah, tu viu, tu tá fazendo isso, tu tá fazendo aquilo. Por quê? Porque a forma mais fácil da gente mudar o nosso comportamento, de mudar a forma como a gente está agindo, é exatamente essa, é tornando consciente. Por quê? Porque 50% da nossa cura é perceber. Hoje de manhã eu falei, né? Ninguém muda aquilo que não conhece. Então, 50% da nossa cura é perceber o que está acontecendo. E os outros 50% da nossa cura nada mais é do que pegar essa informação que a gente conheceu e transformar em outra coisa, ou seja, o que você faz com aquele conhecimento adquirido. Ou seja, tu entendeu onde tu está falhando, aí tu cria estratégias e modifica aquela situação. E aí tu vai continuar emagrecendo. E na maioria das vezes, gente, eu quero te dar certeza que absoluta que o que acontece contigo não é efeito platô. O que acontece contigo é só um pouquinho, não vai me prejudicar. E aí isso acontece de forma inconsciente, porque tu não percebe que tu faz isso. Porque veja bem, quando tu fala, deixa eu tomar uma água aqui. Veja bem, quando tu fala, só hoje, só um pouquinho, ah, mas isso aqui não vai mudar, ah, mas não sei o quê. Que informação tu tá dando lá pro teu sistema, lá pro teu cérebro? Que realmente é só hoje, que é só um pouquinho, né? Que é só uma vez. E aí tu passa a acreditar realmente nisso. Por quê, gente? Porque as nossas crenças, elas são formadas por repetição. Então tu passa a acreditar que realmente é só um pouquinho, é só uma vez, que só aquilo não vai fazer diferença nenhuma. E aí, lá no final da semana, né, ou no final do mês, quando tu sobe na balança, tu vê que o teu resultado não foi de acordo com aquilo que tu esperava. Só que tu não consegue enxergar quais são os pontos de melhoria, onde tu realmente precisa melhorar. Por quê? Porque no momento que tu diz só uma vez, só um pouquinho, é exatamente essa informação que o teu sistema vai guardar. Lá no momento que tu te pesar, não vai vir à tona assim, nossa, mas todos os dias era só um pouquinho. Nossa, mas todos os dias era só uma vez. Não! Tu vai pensar assim, nossa, mas eu comi só um pouquinho uma vez e mesmo assim eu não emagreci. Não adianta, eu não consigo emagrecer mesmo. E aí tu fortalece aquela tua crença de que tu não consegue emagrecer. Então é exatamente assim que funciona o nosso efeito platô. Tu manda essa informação lá pro teu sistema e tu não consegue reconhecer aquilo que tu faz. E aí, por que que lá no início a gente emagrece e depois entra nesse falso efeito platô, né? Literalmente falso efeito platô. Justamente por quê? Porque no início a gente tem algo que a gente tem, que eu chamo de empolgação. O que é empolgação? Tipo,
namoro novo, sabe? Tu conheceu alguém novo agora, assim, sabe? Pensa aí, tu é solteira, e aí tu conheceu alguém novo, e aí tu fica empolgada, né? Ah, aquela coisa, e aí tu começa a fazer tudo pela pessoa, e aí tu faz. Só que depois de um período, as brigas começam a aparecer, e aí um começa a jogar na cara do outro, dizer assim, mas lá no início tu não era assim, mas lá no início tu não era assim, né? Porque tu mudou. Por quê, gente? Justamente por causa dessa empolgação toda. Eu tô rindo porque acontece muito isso, né? Eu não sei se tu consegue te identificar com essa situação toda. Mas aí, gente, porque lá no início era uma empolgação, era algo novo, então tu estava realmente empolgada. E aí, no processo de emagrecimento, é exatamente assim que acontece. Quando tu começa um processo de emagrecimento, tu começa com uma empolgação muito grande, né? Então tu tá animada. Por que tu tá animada? Porque tu tá pensando justamente no dia que tu for magra, em todos os benefícios que isso vai te trazer. E aí é por isso que tu começa a emagrecer. E aí tu começa a ter os teus primeiros resultados, e aí o que tu vai fazer? Tu vai testando, sabe? O limite. Sabe aquela criança que fica testando a sua mãe para ver até onde ela pode ir? Sabe? Ela fica testando os limites, né? Então a mãe diz: não faz isso. Chega, para aí. Aí ela dá um passinho mais para frente. Não, aqui. Ela dá um passinho mais para frente. Ah, não, agora chega. Ela dá um passinho mais para frente. Até que a mãe diz: olha o chinelo. Sei lá, eu sei assim, porque eu não tenho filho, né? Mas daí ele percebe: opa, daqui eu não posso passar porque o negócio vai ficar ruim para mim. E, gente, a gente traz esses comportamentos infantilizados para nossa fase adulta e a gente nem percebe que a gente faz exatamente a mesma coisa. Então, o que a gente começa a fazer? A gente começa a se testar, a gente começa a ir testando os nossos limites, né? Então, digamos que, tu comia, sei lá, 2 ovos. Aí amanhã tu vai comer 13 e tu vai ver o que acontece. Ah, não, não aconteceu nada. Aí no outro dia tu vai comer 4 e assim tu vai aumentando. Tu vai testando teus limites, sabe? E tudo isso acontece sem que a gente perceba. E é por isso que a gente tem que estar, né, em todo o processo de transformação, em tudo que a gente queira alcançar na nossa vida, em qualquer situação, a gente precisa estar vigilante, né? A gente precisa ser vigia dos nossos próprios comportamentos, justamente para que o nosso inconsciente não tome conta de nós e a gente passe a agir sem pensar. Entende? Porque o agir sem pensar não faz com que tu alcance aquilo que tu deseja. O agir sem pensar nada mais é do que uma repetição de comportamentos automáticos, ou seja, hábitos que tu vem fazendo há um longo tempo. Só que veja bem, se tu fazer aquilo que está fazendo já há um longo tempo, o que vai acontecer? O resultado que tu vai ter na tua vida é esse que você está colhendo hoje. E é por isso que a gente precisa estar vigilante. Então, quando tu começa um processo de emagrecimento, quanto tempo realmente tu faz aquilo que precisa ser feito, sem ficar testando os teus limites? Sabe? Quanto só um pouquinho, só hoje, só essa sobremesa. Quanto disso tu fala no decorrer de uma semana e no decorrer de um mês, sabe? A gente precisa aí, gente, para perder, digamos, 1 quilo na balança, né? E veja bem, eu quero te dizer o seguinte, né? Balança não significa absolutamente nada. Eu posso até fazer uma outra live para vocês falando da balança, mas eu vou falar justamente da balança agora para falar fator peso, tá? Então, para a gente eliminar aí 1 quilo, a gente tem que eliminar mais ou menos 7.000 e poucas calorias. Ou seja, 7.000 e poucas calorias é um monte de calorias. Se tu faz um déficit calórico de 500 calorias por dia, em 7 dias são 500 gramas. Não são? São, porque são 3.500 calorias, né? Então são 500 gramas. E aí tu olha para aquelas 500 gramas e tu diz: ai, meu Deus, mas só 500 gramas eu me esforcei tanto, Nath, tanto, e eu só emagreci 500 gramas. E aqui eu vou te ensinar um truque que eu ensino para todas as minhas alunas e minhas pacientes. Quando tu emagrecer 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas e tu achar isso pouco, tu faz o seguinte: tu pega um alimento com esse peso e coloca em cima da mesa. E olha para aquilo e diz: poxa, isso saiu de gordura de mim. E aí tu vai começar a entender que 500 gramas não é pouco, que 1 quilo não é pouco, que 5 quilos não é pouco, é muito. E é exatamente isso que tu tem que começar a observar.
né? Então, quando a gente entra nesse falso estado platô, a gente tem uma tendência a se colocar numa energia do vitimismo, ou seja, eu faço tudo para emagrecer e não consigo. Quando a gente se coloca numa energia de vitimismo, a gente acaba gerando justificativas para chutar o balde, comer tudo que a gente tiver vontade, tudo que a gente vê pela frente. Então veja bem que todas essas situações que eu trago para vocês aqui, né? Hoje eu acho que a gente já está na nossa 8ª live aí, uma atrás da outra, sem parar. Todas nos levam a um ponto comum. Qual é esse ponto comum? Sentimento, sensação, porque é isso que move a nossa vida. Então, quantas vezes tu falou só um pouquinho? Quantas vezes tu falou só hoje? Será que realmente tu está no efeito platô? Ou será que tu está testando os teus limites e tu acaba comendo cada vez mais para ver até onde tu pode ir? Será que tu está tendo esse tipo de comportamento infantilizado? Será que tu está tendo esse tipo de comportamento sem que tu perceba, de forma inconsciente? Sabe? O que será que está realmente acontecendo no teu efeito platô? Será que esse teu efeito platô realmente é efeito platô? Quando a gente começa a se fazer estes questionamentos, a gente traz memórias. Memórias. Então, será mesmo que eu estou no efeito platô? Deixa eu pensar essa semana aqui. Hoje é domingo, deixa eu pensar. Segunda, eu comi um bombom depois do almoço. Terça, eu fui jantar na casa da minha amiga, eu comi pizza. Quinta, eu comi um bolo na padaria com a minha amiga. Nossa, sexta, eu fui tomar um café na minha mãe e comi um pedaço de torta. Nossa, ontem de noite saí e tomei um monte de cerveja. Percebe que quando tu começa a se questionar, tu começa a trazer as tuas vivências e aí tu percebe que não é platô. Não é platô. São os teus comportamentos que não estão congruentes com o teu desejo. E aí, quando tu faz questionamentos, tu traz à tona, né? Tu vem para a realidade, ou seja, tu sai do mundo do Walt Disney, do conto de fadas, e tu encara que a única pessoa que está prejudicando o teu emagrecimento é tu mesma, né? Não é assim, só que, gente, é muito difícil a gente encarar isso, sabe? É muito difícil a gente encarar e entender que nós somos responsáveis por não emagrecer. É muito mais fácil a gente jogar nossa culpa em outras pessoas ou em outras situações, porque assim a gente sai da responsabilidade. E aí a gente se torna irresponsável por aquilo que acontece com a gente. Agora tu percebe que irresponsabilidade nada mais é do que um comportamento infantil? Veja bem, assumir a responsabilidade das suas ações é um comportamento de adulto. Ou seja, olhar para o teu dia, verificar que tu realmente está comendo em excesso, sabe? Observar as tuas ações e dizer, não, é verdade, eu tô com esse peso aqui porque eu comi mesmo, sabe? Isso te abre portas para mudar, porque do mesmo jeito que tu foi a única responsável por estar assim, tu é a única responsável por esta mudança. Então, do mesmo jeito que tu faz para ficar dessa forma que você está hoje, você faz o oposto para ficar da forma oposta. Entende? Eu lembro, gente, que eu me sentia muito vítima por ser gordinha, sabe? Muito vítima. Nossa, meu Deus, quanta lamúria, quanta lamentação. E eu vou te dizer mais uma coisa. A forma como eu me comportava com o meu emagrecimento era a forma como eu me comportava em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque a forma como a gente se comporta em uma área é a mesma forma que a gente se comporta em todas as outras áreas. Ou seja, se tu não é organizada na tua casa, se tu não organiza a tua casa, tu não consegue organizar a tua vida. Tu nunca sabe o que tu tem que fazer, tu tá sempre com a sensação de que tem muita coisa para fazer, porque tu não te organiza, tu não te planeja. Se tu não arruma a tua cama, será que tu consegue arrumar a tua vida? Sabe? Se tu leva uma vida desorganizada, será que tu consegue chegar em casa e dizer assim, ah, eu tô tranquila, fiz tudo o que precisava fazer? Ou tu tá sempre com aquela sensação de que tu tem muita coisa para fazer? Então, gente, quando eu olhava assim para aquele meu peso todo, eu dizia, ai, tadinha de mim, só eu não posso usar a roupa que eu quero, só eu não posso comer o que eu quero.
sabe? Eu não olhava, por exemplo, né, para minha irmã, que eu achava ela muito mais magra que eu não olhava para o comportamento dela, que qual era o comportamento da minha irmã? Ela não comia como eu. Não, nunca comeu. Minha irmã sempre fez atividade física, sempre, sempre, sempre se cuidou, nunca comeu em excesso. Não, eu olhava para mim como a coitadinha que não podia comer. Sabe? Era desse jeito. E aí eu entrava nessa questão do vitimismo, e aí eu não gostava do meu trabalho e eu me achava vítima por não gostar do meu trabalho, mas eu também não fazia nada para mudar. Eu não gostava do relacionamento que eu tinha, né? Era um relacionamento de muito sofrimento. Eu não reclamava dele, na verdade, para os outros, reclamava só para mim. Por quê? Porque na verdade eu não queria que as pessoas soubessem que eu vivia aquilo que eu vivia. Então eu me fingia assim, né? Eu fingia vestir a capa da mulher autossuficiente, né? Mas para mim eu vivia reclamando daquele relacionamento, mas eu não fazia nada para mudar, sabe? Eu não gostava do meu corpo, mas eu não fazia nada para mudar. Eu não gostava da forma como eu me relacionava com os meus pais, mas eu não fazia nada para mudar. E aí, não fazendo nada para mudar, nada mudava na minha vida. Então, percebe que às vezes, e aí eu vou voltar aqui numa profundidade muito maior, que o teu processo de emagrecimento ele é a porta de entrada para a transformação da tua vida. Porque se tu mudar a forma como tu cuida do teu emagrecimento, como tu cuida da tua alimentação, como tu cuida do teu corpo, tu vai mudar a forma como tu cuida da tua vida. Por quê, gente? Porque quando a gente aprende a superar uma dificuldade, basta que a gente pegue aquele aprendizado e reaplique nas demais áreas, que tudo vai acontecer. Ah, Nath, mas do que tu tá falando? Eu tô falando daquilo que eu realmente vivi e daquilo que eu realmente fiz na minha vida, né? Todo o meu processo de transformação, ele iniciou realmente pelo emagrecimento. Só que o nome do livro que eu escrevi é A Trajetória de uma Ex-Gorda. 42 quilos eliminados e uma vida transformada. Por quê? Porque eu eliminei peso, eu mudei meu corpo, eu entendi o emagrecimento e dessa forma eu passei a aplicar esse conhecimento nas demais áreas da minha vida e eu vou te dizer, eu me libertei de um relacionamento abusivo que eu vivi por 7 anos. 7 anos de sofrimento num relacionamento, eu deixei disso. Eu mudei de trabalho, gente, eu me exonerei do serviço público, sabe? Eu busquei outra formação, né? Eu fui ser treinadora comportamental, eu fui entender do ser humano, eu fui entender como é que o ser humano se comporta. Depois disso, eu encarei uma segunda formação, porque eu era biomédica de formação, então eu fui buscar nutrição, me formei nutricionista, sabe? Hoje mudei totalmente de profissão. Então, a gente muda a vida. Nath, como é que tu fez para mudar tudo isso? Reaplicando todo o conhecimento que eu adquiri para emagrecer. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque o emagrecimento ele não é o que comer. O início do teu processo de cura e transformação. Então, se hoje tu está vivendo uma vida que tu não está satisfeita, se tu não está feliz com a vida que tu está vivendo hoje, não adianta tu te colocar nesse papel de vítima. E eu sei que é ruim, é muito ruim mesmo. Porque eu já vivi isso. O que tu precisa é levantar daí e fazer movimentos para mudança. E o primeiro movimento da mudança é a decisão de mudar, sabe? É a decisão da mudança. Esse é o primeiro comportamento. E aí, gente, tu vai começar a mudar o teu corpo, tu vai começar a mudar a tua autoestima, tu vai começar a mudar a tua confiança. Automaticamente isso vai começar a respingar nas demais áreas da tua vida. E é muito engraçado, gente, porque isso não aconteceu só comigo. Acontece com as minhas pacientes, acontece com as minhas alunas. Sabe que eu tinha uma das minhas pacientes, ela começou comigo querendo emagrecer. E aí ela começou a emagrecer. E ela entendeu que o negócio dela estava quebrando. E aí ela começou a aplicar aquele conhecimento dela no negócio dela. E ela disse assim: ó, Nath, eu já emagreci, mas eu quero continuar meu acompanhamento contigo, porque eu quero continuar aprendendo, porque agora eu quero focar no meu negócio. E nós continuamos os nossos encontros, né? A nossa busca aí por essa evolução.
E, gente, hoje ela tá com um negócio assim, ó, bombando, tá feliz da vida. E ela disse, Nath, sabe o que eu entendi? Que eu nunca fiz aquilo que precisava ser feito para ver o meu negócio andar, para ver o meu negócio evoluir, para ver a minha empresa crescer. Do mesmo jeito que eu nunca fiz aquilo que precisava ser feito para emagrecer. Então, percebe, gente? Esse é um caso, sabe? Eu tenho alunas minhas que começaram a emagrecer e saíram de relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, né? Que as faziam sofrer, porque elas olharam para aquilo e elas entenderam que elas queriam muito mais da vida do que aquilo que elas viviam. Então, elas se libertaram daquilo de uma forma muito mais simples. Eu tenho pacientes minhas que mudaram de carreira, gente. Sabe? Que tinham uma carreira estável e que decidiram que precisavam ajudar as pessoas. Eu tenho uma paciente que emagreceu comigo 12 quilos e ela não se sentia bem comendo glúten. E aí ela tirou o glúten da alimentação dela, ela melhorou, ela ficou mais saudável, porque ela tinha uma intolerância ao glúten, ela não sabia. Hoje ela abriu uma empresa, gente, de alimentos sem glúten. E ela está ajudando pessoas que não podem comer glúten, a levar alimentos saborosos para essas pessoas. Então, eu tenho diversas histórias de sucesso de pessoas que emagreceram, que chegaram para mim para emagrecer, mas que pegaram aquele conhecimento todo, reaplicaram na sua vida e mudaram as suas vidas. Sabe? Gente que salvou casamento. Então é isso, o emagrecimento, gente, ele vem aqui para te dizer assim, fulaninha, tem alguma coisa que tu precisa mudar, tem alguma coisa que tu precisa movimentar na tua vida. E enquanto a gente não olhar para isso com o olhar verdadeiro, a gente fica repetindo ciclos. E é por isso que tu tem a sensação de que a tua vida não anda. É por isso que tu tem a sensação de que contigo as coisas sempre se repetem, sempre acontece. E deixa eu dizer uma coisa mais legal, né? Que aconteceu comigo assim não faz muito tempo. Eu já falei para vocês aqui que o nosso processo, né, de evolução, nosso processo de aprendizagem, nosso processo de melhoria de vida, enfim, esse processo todo de transformação, ele também é por etapas. Ou seja, tu tá aqui num sofrimento, certo? Beleza. Aí tu resolve esse sofrimento, tu resolve esse desafio, tu aprende, e aí tu sai desse ciclo, e aí tu sobe. Daqui a pouco, gente, tu entra num outro ciclo. Outro ciclo, outro ciclo. E aí tu começa a viver algo de novo, assim, e tu diz, ai meu Deus, lá vem a tormenta, lá vem as dificuldades. Agora, para que servem as dificuldades na nossa vida? Para nos fazer crescer, para nos fazer avançar. E aí, semana passada, ou uns 10 dias atrás, eu estava conversando com a minha mãe. E eu disse à minha mãe assim, eu disse, tem alguma coisa na minha vida que eu preciso melhorar. E eu não estou conseguindo enxergar. Eu não estou conseguindo ver. E isso está me causando uma angústia, isso está me causando uma tristeza, isso está me deixando mal e eu preciso saber o que, que é isso. Só que eu sozinha não estava conseguindo enxergar. E aí o que, que eu fiz? Eu fui buscar ajuda. Eu fui buscar ajuda, eu fui buscar aquele conhecimento que eu ainda não tenho para alcançar aquilo que eu ainda não alcancei. E é isso que tu precisa. Se tu não consegue enxergar o que está acontecendo na tua vida, por que, que aquilo está acontecendo, tu precisa buscar ajuda. Tu precisa buscar alguém que possa te ajudar. E é exatamente isso que acontece com as minhas alunas e com as minhas pacientes. Elas vêm buscar ajuda do quê? Do emagrecimento, porque elas não veem saída naquilo. Elas passam a vida toda tentando emagrecer, então elas não veem saída. E aí, como elas já viram a minha caminhada, como elas conhecem e sabem o quanto eu já conquistei, elas vêm até mim. Por quê? Pelo emagrecimento. Mas aí, quando elas chegam, elas entendem que é muito além de emagrecer. É muito além. Não é emagrecer, é transformar. Não é emagrecer, é curar. Não é emagrecer, é confiar. Sabe? Não é emagrecer, gente, é viver. Emagrecer é voltar, é retomar a vida que você deixou de viver por se apagar. O excesso de peso faz com que tu te apague. Assim como as drogas, assim como o álcool, assim como qualquer vício. Assim como qualquer dificuldade que tu tenha que enfrentar na tua vida. Então é exatamente isso que tu precisa fazer. Tu precisa
olhar para a tua dificuldade. E a nossa dificuldade, e falo a nossa porque me incluo aqui, porque já passei por isso, é o emagrecimento. Só que se tu não começar por ele, nada mais vai mudar na tua vida. A nossa vida, ela funciona como uma roda, certo? E dentro dessa roda estão todas as áreas da nossa vida. E aí, gente, a gente precisa ter um equilíbrio de uma roda. Porque uma roda ela só vai girar, ou seja, ela só vai andar se existir um certo equilíbrio, né? Ou seja, se a roda for toda assim, né, não vai andar, ela vai ficar parada. Então tu precisa buscar esse certo equilíbrio. E aí quando a gente começa a buscar a mudar uma coisa na nossa vida, é incrível isso, gente. Mas começa a respingar em todas as áreas e aí a gente começa a ter esse equilíbrio só buscando uma dificuldade, só buscando superar uma coisa, a gente passa a ter esse outro equilíbrio. Esse equilíbrio todo que a gente precisa para a nossa vida andar. E eu posso te dizer, porque foi assim no meu emagrecimento. Depois disso, eu fui para a questão dos relacionamentos, né? Que eu fui me libertar de um relacionamento que me causava muito sofrimento. Depois que eu me libertei de um relacionamento que me causava muito sofrimento, eu fui olhar para o meu trabalho. E aí eu fui mudar meu trabalho. Eu me exonerei de serviço público, eu troquei de profissão, eu fui buscar muitas outras formações, e dentre elas uma segunda graduação. E aí, depois disso, gente, a terceira coisa, sabe o que foi? Eu senti uma necessidade de ter uma conexão espiritual, que eu não tinha. Eu não tinha, não acreditava em nada, não tinha fé. E eu comecei a sentir essa necessidade. E aí eu fui buscar. Então, hoje, todas as áreas da minha vida estão em equilíbrio. Então, exatamente isso que tu precisa. Tu precisa começar por um pilar. E é aquele que mais te machuca, é aquele que mais te fere, é aquele que mais está impedindo que tu avance. É exatamente esse que tu realmente precisa iniciar o teu processo de transformação. Então, eu volto a dizer, se tu está a vida toda tentando emagrecer, para, para. É um momento que tu tem que parar, que tu tem que pensar e que tu tem que parar de pensar em dieta. Tu precisa olhar para isso de outra forma. De outra forma. Então é por isso que eu quero te dizer que se tu ainda não te inscreveu no novo emagrecimento, eu quero que tu faça a tua inscrição. Que terça-feira, dia 16, a gente já começa as nossas aulas e tu só vai conseguir receber essas aulas, né? Poder participar dessas aulas se tu tiver inscrito. Porque eu tenho certeza que tu vai entender exatamente por onde iniciar o teu processo de emagrecimento. Tu vai entender exatamente qual é a forma que tu precisa agir na tua vida para que tu realmente tenha resultados positivos. E não esqueça de algo muito, mas muito importante. Emagrecer não é perder peso. Não. Emagrecer é curar. Emagrecer é transformar. Emagrecer é se acolher. Emagrecer é se entender. Emagrecer é abrir novas possibilidades. Emagrecer é olhar para a sua vida. Emagrecer é destravar os seus caminhos que hoje estão travados. Isso é emagrecer. Certo? O peso. Ah, Nath, e o peso? O quanto eu peso? Isso é uma consequência. O teu peso baixar, o teu corpo mudar, é só uma das consequências de toda essa transformação que eu estou te trazendo aqui. E isso que eu estou te falando aqui agora, eu não aprendi em nenhuma das minhas formações. Eu não aprendi no curso de nutrição, eu não aprendi no curso de analista comportamental, nem no curso de coaching, nem no de PNL que eu fiz até hoje. Não. Eu aprendi na vida. Eu aprendi vivendo. Eu aprendi caindo e levantando. Sabe? Foi aí que eu aprendi. E aí, tudo aquilo que eu aprendi, eu passei a ensinar as minhas alunas e as minhas pacientes. Claro, né? Colocando todo o conhecimento técnico que eu fui buscar, ou seja, aprimorando aquilo que eu vivi. Exatamente esse é o meu método. É aquilo que eu vivi, né, na prática, aprimorado com tudo aquilo que eu fui buscar na teoria. E é exatamente isso que é emagrecimento. Tá certo? Então, gente, por hoje é isso.
Ai, hoje eu não sei. Eu não sei se tu estava na live comigo hoje de manhã, não sei se tu estava ontem à noite, mas essas últimas lives aí, eu tô que tô, né? Tô com a corda toda. Então, acho que hoje é isso que eu queria te trazer. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo mais uma vez, né? Desde já eu agradeço o pessoal do Instagram que está aqui comigo, né? O pessoal do YouTube também. Agradeço por vocês de coração estarem aqui e de coração. Eu espero que isso que eu te fale mexa alguma coisa aí, de verdade mesmo, porque tudo isso que eu estou preparando aqui, tudo isso que eu trago para vocês, é com todo o meu coração, é com todo o meu amor, pode acreditar nisso, é com todo o meu carinho. Eu faço isso aqui com muito carinho. E eu faço isso porque eu sei exatamente todo o sofrimento que existe atrás do excesso de peso. E eu só sei disso porque eu vivi isso. Mas eu quero te dizer, justamente por ter vivido, que essa mudança toda ela é muito possível. Muito possível. É muito mais simples do que tu imagina. Tá bom? Então, gente, muito obrigada. Um ótimo finalzinho de domingo. Amanhã a gente também vai ter mais 2 lives. Ai, meu Deus, Nath, tudo isso, justamente porque eu quero que vocês vão terça-feira para a aula do nosso evento, Novo Emagrecimento. Eu quero que vocês já vão para a aula assim, cheia de informação, para vocês pegar mais aquela informação que tá lá para vocês e para vocês realmente dar o start aí que vocês precisam para parar de tentar emagrecer e emagrecer de uma vez por todas. Então, beijo no coração.